Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal de direita da Costa TV. Se você é de direita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recebeu ontem, 21 de junho, uma carta oficial do Congresso americano que exige explicações sobre as violações de direitos humanos no Brasil que o próprio ministro e outros membros do Judiciário estão cometendo. Quer saber mais? Fique com a gente! Como vocês sabem, a luta política e ideológica contra a esquerda é um esforço sem pausa dentro e fora do Brasil. Ontem, o Congresso americano deu uma encoxada histórica no ditador bananeiro Alexandre de Moraes, dando-lhe 10 dias para ele explicar as violações de direitos humanos no Brasil que ele tem cometido com sua perseguição doentia a políticos, jornalistas e cidadãos de direita em crimes que incluem censura, prisões arbitrárias, abuso de autoridade, perseguição política e inquéritos ilegais e irregulares, tudo isso sob o olhar cúmplice e o silêncio criminoso do TSE, do resto do STF e do Congresso brasileiro. A missiva foi enviada pelo deputado Christopher Smith, republicano e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos. Receberam cópia do documento o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além da ministra Carmen Lúcia, a ministra da Censura Temporária, lembra? E o ministro Luiz Roberto Barroso. Toda essa galera copiada na carta também vai entrar na roda. Todos os cúmplices da ditadura do judiciário e das fraudes nas eleições de 2022 vão entrar na lista de possíveis sanções e punições do governo americano. O Brasil tem estado na mira dos governos democráticos ocidentais porque assinou tratados em que se compromete a defender os direitos humanos do Brasil, mas permite que o STF e o TSE censurem cidadãos, mantenham presos políticos e persigam políticos e jornalistas de direita. Se o STF quer brincar de ditadura bananeira, que assuma as consequências pela aventura totalitária. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a percepção de que o Brasil é hoje uma ditadura de esquerda controlada pelo judiciário ganha cada vez mais força. A publicação das ordens ilegais do Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF e juízes do TSE que claramente interferiram nas eleições de 2022 para prejudicar o Bolsonaro e favorecer a candidatura ilegítima do Lula, deu visibilidade mundial a essa ditadura bananeira. A carta é apenas parte das medidas que o Congresso americano está desenvolvendo para punir autoridades, juízes e políticos brasileiros que estão prevaricando ou são cúmplices desses abusos. Era necessário dar ao Alexandre de Moraes uma oportunidade de se defender das graves acusações que estão sendo feitas contra ele, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, além de várias instituições e tribunais internacionais. Mas lembre-se, a vaca do Xandão não vai para o brejo sozinha. O Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, a Carmen Lúcia, o Barroso e outros ministros do STF e autoridades do TSE, da Polícia Federal e de outros órgãos do governo que deram apoio a essa ditadura também vão entrar na roda. O deputado republicano Chris Smith pergunta na carta sobre relatórios alarmantes a respeito de possível má conduta judicial, perseguição de políticos de oposição e supressão de liberdade de expressão de brasileiros e estrangeiros. Alguns dos crimes sobre os quais o Alexandre de Moraes deve dar explicações são censura prévia, não observância do devido processo legal, ordens de censura contra as empresas ou jornalistas brasileiros e estrangeiros, ameaças a empresas e funcionários de empresas dos Estados Unidos para obrigá-los a cumprir censura e outras ordens que vão contra a lei brasileira. Baseado nos depoimentos colhidos até agora nas sessões do Congresso americano, é claro que eles têm pleno conhecimento da longa lista de ilegalidades e abusos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, do TSE, da Polícia Federal
e que também sabe da inoperância e prevaricação do Congresso brasileiro, principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Se a cuequinha do Xandão já estava permanentemente manchada desde que o Elon Musk começou a questionar os abusos e arbitrariedades do ditador no X, antigo Twitter, imagine agora que o Congresso americano entrou com força na apuração das violações de direitos humanos no Brasil, feitas pelo próprio judiciário brasileiro. A cuequinha do Alexandre de Moraes já deve estar petrificada na cor marrom. O Xandão não é obrigado a dar uma resposta ao pedido de explicações do Congresso americano, mas se o ministro permanecer calado, a situação só vai piorar. Isso mostraria para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que o ministro não tem como rebater as acusações. E como as acusações são verdadeiras e documentadas, e agora foram oficializadas na carta enviada ontem, o processo de sanções e punições a autoridades do governo brasileiro avançará sem pausa. O reconhecimento por parte do Congresso americano de que o Brasil é uma ditadura do judiciário gera uma visibilidade mundial para várias autoridades brasileiras, juízes, ministros do STF, do TSE, que são parte ou deram apoio às violações de direitos humanos no Brasil. Isso acaba gerando fortes consequências na política doméstica. Grandes atores da política brasileira já perceberam que permanecer na canoa furada do PT não é uma decisão sábia. Uma coisa é ser oposição ao Bolsonaro ou lutar contra os deputados federais da direita. Outra, muito diferente, é tentar peitar o Congresso dos Estados Unidos. A pouca sustentação que o governo ilegítimo do Lula tinha está virando pó rapidamente. Isso é bom para a liberdade de expressão e a democracia no Brasil. É um passo na direção correta. O Congresso americano tem um efeito político gigantesco, mas não vai derrubar o Alexandre de Moraes sozinho. Só com forte pressão da sociedade civil brasileira, do povo nas ruas e de políticos comprometidos com a democracia no Brasil, seremos capazes de nos livrar politicamente do Xandão e do ex-presidiário. O Congresso americano ajuda, mas é o povo brasileiro que vai ter que se manifestar nas ruas para reconquistar a democracia no país. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.